No coração do Mediterrâneo, existe um mundo especial onde os ursos e as águias vivem livremente entre os vestígios de um passado distante. É um verdadeiro tesouro da biodiversidade que, dos Alpes às ilhas que dão para a África, é lar de riquezas de valor inestimável. Milhares de espécies de plantas e animais, incluindo os predadores mais ferozes do país. Isto é Itália. Aqui, entre a arte e a história, bate um coração selvagem. Das rochas de Valnerina, na Úmbria, o coração verde de Itália, o riacho Velino junta-se ao rio Nera. Falo de forma espetacular, com uma cascata de 165 metros. A Cascata delle Marmore, uma das mais altas cascatas da Europa, atrai turistas do mundo inteiro. A cascata não é apenas um elemento sugestivo da paisagem de Itália, mas também a localização de uma experiência de evolução biológica, involuntária e feita pelo homem, que está agora fora de controlo. A invasão do rio Tibre pelo lagostim vermelho do Louisiana. Muitos biólogos estudaram este fenómeno. Todos os pescadores estão preocupados com isto, mas muito poucas pessoas sabem que a invasão do lagostim vermelho do Louisiana está a mudar completamente o equilíbrio ecológico dos lagos e riachos de água doce e, sobretudo, está a causar o aumento demográfico das aves aquáticas que nidificam na margem do Tibre. Os lagostins vermelhos do Louisiana são criaturas forasteiras. Não pertencem à fauna indígena de Itália e da Europa. As aves não se preocupam com isso. Apenas aprenderam a arte de pescar lagostins para sobreviver. A água da Cascata delle Marmore começa o seu caminho na Cordilheira dos Apeninos, quando o calor do início da primavera derrete a neve e alimenta o rio Velino. É este o habitat do melro d'água. A água está gelada, mas o melro d'água está muito ocupado. Procura os tricópteros, insetos aquáticos que vivem entre as rochas no leito do rio e que se tentam proteger dentro de seixos. Mas o melro d'água sabe como os forçar a sair e especialmente sabe localizá-los, mesmo sem a ajuda de uma máscara. Mergulha corajosamente. As suas densas penas à prova d'água mantêm-no quente e seco, mesmo quando a temperatura chega aos 0 graus. O ninho deste casal de melros d'água está num berço de musgo, agarrado a uma rocha suspensa, numa pequena cascata. É um lugar seguro onde os predadores terrestres ou aéreos não chegam. A montante da cascata, o rio é usado para encher tanques grandes onde as trutas americanas e os lagostins crescem para consumo humano. São continuamente fornecidos com água fria, limpa e oxigenada, que regressa à corrente livremente junto ao leito do rio. Mas agora a água já não é tão limpa e, acima de tudo, tem novos habitantes.
Um sistema de redes deve impedir os peixes e os lagostins de irem parar ao rio. Funciona na maioria das vezes, mas nem sempre. Alguns lagostins conseguiram fugir e instalaram-se no rio. Tendo fluído por Rieti, o rio atravessa uma vasta planície anteriormente cheia de lagos e pântanos, formados pelas suas constantes inundações. Os antigos romanos, sempre à procura de terras para conquistar e explorar, tiveram a ideia de cortar a montanha e mandar a água do rio Velino para baixo, para o Tibre, através do seu afluente, o Nera. Será ficção científica? Nem por sombras. Os antigos romanos regularmente conseguiam notáveis feitos de engenharia, e este foi precisamente terminado em 271 a.C. 50 metros cúbicos de água caem em 3 cascatas no vale do rio Nera, perto de Terni. As águas são o lar de alguns lagostins que brilhantemente conseguiram um mergulho de 165 metros, graças às suas carapaças protetoras. Um pouco abaixo das cataratas, o Nera completa a sua missão: alimentar o Tibre. O Tibre é o terceiro maior rio de Itália. Nasce a norte dos Apeninos e flui por 400 quilómetros, passando pela Toscânia, pela Úmbria e por Lácio. O rio corre lentamente por uma densa floresta de salgueiros, chopos e amieiros. E uma pequena faixa de árvores e arbustos nas margens, porque o resto são campos cultivados. O meio envolvente sofreu grandes alterações por ser atravessado pela autoestrada, mas não é menos rico em vida selvagem por causa disso. Caçar foi proibido há anos e os animais perceberam isso. O veado, que normalmente procura refúgio nos densos bosques de colinas, desceu para os campos nas margens do rio, até onde as sebes e as árvores crescem. Uma barragem para a corrente e cria um dos maiores lagos artificiais de Itália, o Lago Alviano. Ao contrário de muitas outras bacias criadas para fins hidroelétricos, o Lago Alviano é pouco profundo, tem margens ligeiramente inclinadas e é relativamente largo, tornando-se assim numa pequena Amazónia no coração de Itália. Para o lagostim, que sobreviveu a um mergulho de 165 metros, isto é o paraíso. O lagostim sente-se como se tivesse regressado aos pântanos do Louisiana e da Flórida, onde os seus antepassados foram apanhados antes de serem importados para a Europa, há meio século. Podem esconder-se e procurar comida no fundo lamacento das poças. É um elemento muito mais favorável do que o forte rio Velino, onde têm de lutar contra os remoinhos da corrente. O nevoeiro diminui gradualmente sobre a extensão de águas e juncos. As aves parecem furar o denso manto com os sons que produzem. Os patos começam a cortejar
mostrando a sua bonita plumagem. O marreco ainda tem um longo caminho a percorrer, mas até lá os machos lutam pela atenção das fêmeas. Estes pequenos patos migram desde o oeste da África até à Mongólia e à Sibéria e, pelo caminho, param momentaneamente no Vale do Tibre. Estão com pressa e não querem perder um minuto. Se podem casar-se pelo caminho e chegar ao seu destino com um casal formado, por que perder a oportunidade? Dois patos brancos cortejam-se um ao outro. Não precisam de migrar, vão ficar aqui para nidificar. São criaturas elegantes, mas algo agressivas. Os machos não toleram outros patos, mesmo os pequenos marrecos. Entre as garças, a primeira a nidificar é a garça real. A neve ainda não derreteu na cordilheira dos Apeninos e ainda não há sinal de folhas nas árvores. Mas a colónia já se instalou e vários casais estão envolvidos nas primeiras fases da reprodução. Primeiro têm de ocupar a bifurcação de um tronco de uma árvore e depois restaurar o ninho do ano passado ou construir um novo. Um ninho de garça está a 10 metros de altura, sendo impossível um predador terrestre lá chegar. O macho chega lá através de um longo ramo, mas cabe à fêmea ajeitar o ninho. O casal cumprimenta-se formalmente. Ambos têm afiados e poderosos bicos, por isso é aconselhável deixar algum tempo para uma cerimónia de conciliação. Ali perto, outra fêmea está a chocar os seus ovos. Ela não se mexe enquanto vê o que se está a passar à sua volta. Durante mais de um mês, estará sentada em cima dos seus ovos, dando lugar ao seu companheiro, ocasionalmente. Este casal está agora a começar a sua aventura reprodutora com um acasalamento acrobático, cuidadosamente equilibrado entre os ramos. A floresta ainda está vazia, mas no seu cimo há joias. Pequenas traças formam um enxame em redor das primeiras folhas. Estas são as Green Longhorn. Os machos, com as suas antenas muito longas, procuram as fêmeas. Os milhafres pretos voltaram às margens do rio. Passaram o inverno em África, a sul do Saara, e atravessaram o deserto e o mar para chegar aqui. São leves, com asas longas e largas e conseguem planar sem esforço, passando uns pelos outros, enquanto marcam as fronteiras da sua área de nidificação, nos bosques, com vista para a margem do rio.
Os casais começam agora à corte, nos chopos. Uma tempestade daquilo que parecem suaves flocos de neve flutua no ar. As sementes dos chopos abanam ligeiramente com o vento graças aos seus paraquedas. O chapim de faces pretas tirou partido disso para construir o seu suave ninho suspenso. Uma pequena obra de arte feita de penugem de chopo. Outras aves aquáticas aparecem na colónia de garças. Os corvos marinhos têm patas com membranas e movem-se de forma desajeitada entre os ramos. A sua aterragem deve ser medida para que possam chegar a voar o mais próximo do ninho. Antes, os corvos marinhos eram vistos apenas no inverno, mas nos últimos anos há casais que têm começado a partilhar as árvores com as garças. Os corvos marinhos são quentes. Dispersam o calor ao vibrar a pele depenada nas gargantas. Em redor dos seus ninhos, os pardais procuram atarefadamente um pequeno espaço adequado às suas necessidades habitacionais. Do topo das árvores cai uma contínua chuva de guano. Um composto químico natural, concentrado, que fertiliza a água e o solo, encorajando uma explosão de vida que tem as suas raízes no fértil lodo no chão. É uma fina e argilosa lama colhida no rio e nos seus afluentes nas colinas ao longo do seu curso. Muitos dos animais que crescem nestas águas funcionam como delicados filtros, tal como os mexilhões de água doce. Os efemerópteros usam os seus apêndices especiais para dirigir um fluxo de água cheia de partículas orgânicas em direção às suas bocas. As camadas mais jovens de tricópteros vivem numa caixa feita com seixos, cimentados com o muco expelido por estas pequenas criaturas. Com os seus moles e indefesos corpos, esta é a única esperança de se manterem seguros. Estas piscinas contêm milhares de larvas de mosquito. Mas poucos vão tornar-se mosquitos adultos, porque se há uma criatura que é indefesa e apreciada pelos predadores aquáticos, é a larva de mosquito. Se as larvas forem perturbadas, mexem-se de forma brusca com movimentos sinuosos e imediatamente arrastam-se para baixo para alcançar água mais profunda e segura. Pelo menos às vezes, é água segura. No fundo do lago está um dos seus inimigos mais mortíferos, à espreita, na sua fase larval. A forma juvenil ou ninfa de uma libélula. Uma criatura tão bem camuflada que se assemelha a detritos orgânicos. A ninfa da libélula move-se muito lentamente e espera que a sua presa fique a uma distância ao alcance do seu aparelho bucal, que dispara para a frente como uma rede para capturar e agarrar a vítima, que não tem hipótese de escapar. Outros predadores operam na superfície. São especialistas em viver onde a água e o ar se encontram. Exemplo disso são os barqueiros, da ordem Hemiptera. Uma ordem que também inclui cigarras e percevejos verdes. Tal como as cigarras, eles também têm um aparelho bucal feito para sugar líquidos. Mas não sugam a seiva das árvores. Sugam, sim,
os fluidos vitais da vítima. Os barqueiros injetam um cocktail de enzimas no corpo das suas presas, transformando-o num batido, pronto para ser bebido por uma palhinha. Os lagostinhos nadam, literalmente, numa sopa de potencial alimento. Matérias vivas ou em decomposição, de origem animal ou vegetal. Qualquer coisa pode satisfazer o seu apetite insaciável. Armados com longas tenazes, os lagostins vermelhos do Louisiana podem viver até 10 ou 15 anos. Muito mais do que outras criaturas com menores defesas. Um grupo de garças descobriu onde é que os tritões vêm para se reproduzir e onde as larvas destes anfíbios começam a desenvolver-se como pequenos peixes com pernas. Tentam sempre esconder-se na vegetação aquática. Pesam apenas meio grama, mas são tão fáceis de capturar que as garças brancas fazem um esforço. Muitos não conseguem escapar aos olhos argutos e aos bicos afiados das aves. Por isso é um verdadeiro massacre. As garças pequenas mantêm a distância. Cada espécime ocupa e defende uma pequena área de pesca, ou melhor, de caça. A vegetação aquática mais densa ajuda os tritões a esconderem-se, mas as garças pequenas encontraram uma forma de as eliminar. Movem as plantas e a lama com as patas, descobrindo os últimos tritões desafortunados que procuraram refúgio no leito do rio. Dos 1000 tritões, talvez sobrevivam 10, o mínimo necessário para garantir a continuação da espécie no ano que vem. Os nenúfares começam a florescer. Cada folha de nenúfar é um ecossistema de 2 lados. O topo serve como um ponto de descanso para as libélulas. Por baixo, com algas microscópicas encrustadas, a longa e redonda superfície acolhe caracóis aquáticos e ténias. As ténias são organismos de grande interesse a nível da evolução e a nível biológico, graças à sua capacidade de se regenerarem. Os mergulhões de crista adotaram a sua plumagem mais elegante, com tufos de penas na cabeça e um colar colorido que se expande para as bochechas. O casal renova o seu vínculo com a dança do pinguim, assim denominada devido à posição vertical assumida pelos 2 bailarinos. Aproximam-se e oferecem plantas aquáticas que serão usadas para construir o ninho. Depois, formalmente, balançam a cabeça para mostrar os seus colares. Os juncos protegem as ninhadas das aves aquáticas, mantendo-as a salvo de predadores terrestres. Nenhuma raposa pode mergulhar fundo o suficiente para alcançar a balsa dos galeirões ou invadir uma ninhada de galinhas pequenas. As massas dos casulos de insetos abrem-se. São aquáticos no estado larvar e aéreos quando adultos.
O zumbido de milhões de asas torna-se tão forte quanto o ruído de um avião distante. Os quironomídeos, pequenas moscas semelhantes a um mosquito, embora felizmente não sugadoras de sangue, formam um enxame ao pôr do sol. Formam nuvens onde machos e fêmeas se encontram para acasalar. Um verdadeiro benefício para aves insetívoras que sincronizaram as suas atividades reprodutivas com esta explosão de plâncton voador. Um casal de roxinóis constrói um ninho suspenso entre as canas. Chegaram após um voo muito longo. Vieram da África tropical. O crepúsculo não abranda o ritmo das atividades das aves, que têm apenas algumas semanas para se reproduzirem nesta estação. As condições de pesca são boas mesmo quando a luz diminui, porque os peixes aproximam-se da superfície e não reparam na silhueta de uma garça na escuridão que avança. As gralhas, por outro lado, adoram a luz e por isso dormem em segurança nos seus poleiros. A água trazida pelo rio, alimentada pela neve que derrete nas montanhas, submergiu a base das árvores e criou um labirinto. As garças instalaram a sua colónia no seu interior quase inacessível. Há alguns anos esta floresta era quase silenciosa e não havia nenhum casal com um ninho. Hoje, há milhares deles. Apenas os que possuem patas com membranas ou os pernilongos se conseguem movimentar aqui. Muitas outras espécies juntaram-se às garças reais e a cidade das aves é um local animado. Os ninhos estão distribuídos de uma forma aparentemente caótica, mas na realidade seguem regras estritas para tentar garantir uma coexistência relativamente pacífica. É como um grande condomínio habitado por inquilinos briguentos. Os corvos marinhos moram nos andares superiores, enquanto as garças cinzentas estão no sótão. Os colhereiros ocupam o resto do chão. Movem-se de forma desajeitada nos ramos e preferem manter-se a baixa altitude para que a queda seja menos aparatosa. Alguns jovens deixaram o seu ninho e estão a discutir, enquanto esperam que os seus pais cheguem com o jantar. Graças aos anéis numerados nas pernas, colocados por ornitólogos em várias colónias europeias, foi possível reconstruir a jornada que os levou a instalarem-se nas margens do Tibre. Esta espécie tem passaporte húngaro. Dezenas de pares de garças vaqueiras e pequenas garças lutam pela posse dos melhores galhos para se reproduzirem. Cada vez que regressam ao ninho com comida, os progenitores correm o risco de perder um olho ou sofrer ferimentos graves. Tal é a ganância das crias famintas que os esperam nas copas das árvores. Comer é uma questão de vida ou de morte para as garças bebés e para as pequenas garças em crescimento. Os irmãos lutam sem restrições, a 20 metros de altura. Alguns acabam na água. Mas aqui não há piranhas nem crocodilos. Gradualmente, a pequena garça pode chegar à costa e secar-se. É nesta altura que precisam de mais alimento.
Cada cria consome tanto quanto um adulto, se não mais, e porque cada ninhada é composta em média por 3 crias, o impacto multiplica-se. Uma população esfomeada tem um impacto nos recursos oferecidos pelas águas, pelos juncos, pelas extensões de nenúfares e pela selga aquática. Imensos peixes, invertebrados, sapos e outros animais aquáticos acabam nos espaçosos estômagos de um exército de pescadores. Cada um tem a sua técnica de pesca, uma zona de apanha restrita e uma presa específica. As garças encontraram um cardume de pequenos peixes logo debaixo do aterro da barragem e lutam para conseguir o melhor lugar. Algumas preferem os peixes sozinhos. Há demasiada confusão perto do aterro. Esta encontrou um pequeno sapo entre as folhas de selga aquática. Apesar dos seus pesados bicos, os colhereiros são muito bons a comer peixes pequenos e médios. Alguns lagostins podem acabar entre eles. A garça real é solitária por natureza. Aproximando-se cuidadosamente, ataca apenas se tiver a certeza de que não vai falhar. Os corvos marinhos pigmeus pescam em águas de pouca profundidade entre a vegetação. Olham para debaixo d'água, procuram lagostins, a sua presa favorita, que se esconde muito bem na lama e entre as plantas. As garças noturnas pescam à noite e passam as horas do luz solar quase sem se mexerem nos ramos das árvores ou na água. Garças pequenas caçam minhocas num prado pantanoso. Ao contrário das garças maiores, estas mostram uma preferência por invertebrados, tal como os pernilongos, parentes das narcejas. Graças às suas longas pernas, eles podem entrar na água profunda para capturar tudo o que se mexe entre as plantas aquáticas. Os pernilongos põem os seus ovos numa pequena pilha de plantas e lama, diretamente no chão. Estão expostos a muitos riscos, mas defendem vigorosamente e em voz alta o espaço aéreo em redor dos seus ninhos. Os peixes-rei do Mediterrâneo são pequenos peixes que pesam poucos gramas, mas 10 peixes-rei do Mediterrâneo pesam quase 30 gramas. E 50 peixes-rei do Mediterrâneo pesam a quantidade média diária que consome um corvo marinho. Os corvos marinhos pescam em grupo, empurrando os cardumes para o fundo e encurralando-os contra as margens do rio com os seus corpos. Solene, no topo de um poste, uma águia pesqueira consome a sua presa. Limpa-a com calma, esperando que nenhum corvo ou gaivota a incomode. Todos, pequenos ou grandes, vão à pesca. Um martim pescador cronometrou o seu mergulho perfeitamente. Embora seja pequeno, este pássaro é talvez o mais hábil dos pescadores.
Em cerca de 100 tentativas, não falha mais de 10. Outrora habitado por lúcios, percas, carpas e enguias, o Tibre e o Lago Alviano já foram um local de pesca de famílias de pescadores que tiveram a oportunidade de pescar peixes de valor que eram muito populares na cidade. Mas no final do século passado, o equilíbrio ecológico foi destruído, porque o rio e o lago foram invadidos por peixes exóticos, verdadeiros forasteiros, importados para atender à procura dos pescadores, sem a menor preocupação com o que poderia acontecer. As espécies autóctones desapareceram graças às espécies exóticas e, como não têm interesse comercial, já ninguém as captura. No lago, além de espécies nativas como as enguias, cada vez mais raras, que nadam a montante, há pelo menos 10 espécies de peixes exóticos que variam de percas-sol a carpas asiáticas, que agora representam o coração da indústria pescatória local. As grandes carpas koi, com a sua incongruente coloração cor de laranja avermelhada, nadam ao lado de tartarugas de água doce. Estas tartarugas são agora comuns. São muito boas nadadoras e emergem da água apenas para apanhar sol. Quem as manteve em casa em pequenos aquários não fazia ideia do quanto podiam crescer. A garça real está a espreitar entre os juncos. Reparou em algo interessante. Apanhou um peixe-gato, uma espécie americana. Outro feito. A garça apanhou um pimpão, um parente do peixe dourado. Desta vez é uma espécie chinesa. Um pequeno mergulhão emerge com um peixe-mosquito no bico. Um pequeno peixe originário da América do Norte. Os peixes forasteiros aumentaram dramaticamente e tornaram-se o alimento de garças, corvos marinhos e colhereiros. Mas o boom demográfico destas aves deve-se principalmente ao lagostim americano, os antepassados daqueles que sobreviveram à queda da cascata delle Marmore. Esta família de mergulhões especializou-se a caçar lagostins vermelhos do Louisiana. Este é um pouco grande demais e as crias têm dificuldade em comê-lo. O crustáceo forasteiro que invadiu os rios e lagos da Europa encontrou algo capaz de manter os mergulhões afastados. Os lagostins são um elemento essencial da ementa de cada espécie. Até um ibis sagrado e solitário veio não se sabe de onde para comer lagostins. Os lagostins vermelhos do Louisiana transformaram-se agora em presas. Eles fornecem 90% dos alimentos neste ecossistema, agora modificado pela presença de espécies exóticas, peixes, tartarugas, mas também miopótamos. Até a vegetação é afetada pelos novos inquilinos. Chegou a haver um risco dos juncos se tornarem demasiado densos. Mas agora há aqueles que diligentemente comem os juncos e os brotos de qualquer planta. Os juncos são para os miopótamos aquilo que o bambu é para os pandas. Uma rica população de miopótamos está agora definitivamente instalada nas margens do Lago Alviano. Os miopótamos são cidadãos americanos com vistos de residência de longa duração.
São roedores vagamente semelhantes a ratazanas ou a castores e vêm da América do Sul. Teriam ficado felizes em permanecer lá, mas no século passado foram importados para a Europa para fornecer pelo. Alguns afortunados conseguiram escapar e esconder-se nas margens dos rios e lagos, o que os tornou residentes clandestinos. Mas agora que o pelo dos miopótamos já não está na moda, podem sair à rua e dedicar-se às suas famílias e às suas atividades favoritas, sem terem medo de serem transformados num casaco. Os miopótamos reproduzem-se rapidamente e, atualmente, há milhões pela Europa. Tal facto tem levado à destruição da vegetação aquática. Comem colheitas e escavam tocas tão profundas que enfraquecem as margens de lagos e rios. Estritamente vegetarianos, os miopótamos normalmente não interferem com as aves. Mas eles são tão robustos que podem destruir ninhos só ao passar por lá. As fêmeas podem dar à luz ninhadas de 10 ou 12 crias, mas normalmente são menos, e eles tratam-nos com grande carinho e dedicação. Progenitora e cria partilham momentos de grande ternura. Quem disse que os ratos, até os gigantes, não podem ser afetuosos? Uma experiência espontânea está a ter lugar no rio Tibre, em particular no lago Alviano. O lago é um ecossistema globalizado, uma antecipação do que pode ser o futuro de muitos ambientes por todo o mundo, que foram gradualmente conquistados por uma mão cheia de espécies forasteiras, adaptáveis e intrusivas, sempre as mesmas, que caçam espécies autóctones, mas que também coabitam com elas, estabelecendo uma nova e complexa rede de ligações ecológicas. Um grande laboratório evolutivo que testa com resultados mistos se as espécies nativas e forasteiras de partes distantes do globo, introduzidas deliberadamente ou acidentalmente pelo homem, podem coexistir e integrar-se. Nesta grande experiência de biodiversidade globalizada, apesar dos intervenientes terem mudado, a lei é sempre a mesma: comer ou ser comido. O único fator desconhecido para estes organismos exóticos é a sua habilidade para se adaptarem ao clima, que, apesar de ameno, os expõe a temperaturas muito mais baixas do que aquelas a que estão habituados nas suas regiões nativas. Bandos de corvos marinhos invadem o lago, juntando-se aos residentes que, de repente, são suplantados em número pelas aves migratórias do norte. Um bando de corvos marinhos opera como uma equipa coesa. Decidiram pescar numa extensão de água. Quem sabe qual foi o indivíduo que tomou esta decisão, mas foi tão resoluto que os outros o seguiram e o grupo cresceu. Começam por uma ponta, movendo-se como uma unidade em direção à margem oposta. Mergulham e emergem quase perfeitamente sincronizados. Os seus bicos afiados e curvos apanham os peixes que não conseguem escapar. Inverno. No lago Alviano, muitas das garças, tais como as garças noturnas, as garças caranguejeiras, as garças vermelhas e a maioria das garças pequenas, partiram para climas mais quentes.
Por outro lado, a população de grandes garças, caçadores imponentes que operam nas águas profundas, mas também às vezes em terra, aumentou 10 vezes. Nevou. E o lago está coberto por uma fina camada de gelo. Não há sinal de sapos ou tartarugas. O abetouro escolhe esta estação e as últimas horas de luz para pescar lagostins. Ele procura cuidadosamente em todos os recantos da margem. Os lagostins e outras espécies exóticas que invadiram o Tibre temem o frio. Vêm de climas tropicais e não têm experiência na neve, muito menos no gelo. Assim, todos os anos, eles enfrentam o inverno escondendo-se na lama e na terra. Mas estão destinados a superar este desafio ambiental graças às mudanças climáticas em andamento. As temperaturas de inverno são agora mais amenas. Invernos frios e com neve são raros e o gelo dura apenas uns dias. Os descendentes dos miopótamos e dos lagostins foram ficando cada vez mais adaptados para suportar ondas moderadas de geada, o que nos leva a ter a certeza de que o Tibre e o seu lago se parecerão cada vez mais com uma hidrovia tropical e que os lagostins vermelhos de Louisiana e as tartarugas americanas não voltarão a ter dificuldade em sobreviver. Temos de nos preparar para um futuro de coabitação com os forasteiros. O rio dos antigos romanos ensinou-nos que uma nova coexistência é possível.